Porque, por um lado, a gente não pode cobrar muito barato, mas por outro, você está falando que o ideal é começar fazendo palestra de graça. Quem está assistindo, de repente, está um pouco confuso. Peraí, mas um fala que não é para cobrar muito pouco, o outro fala que é para fazer de graça. Como é que fica essa questão? Ótimo. É um pouco confuso, né? É confuso, mas extremamente importante e estratégico. Eu, particularmente, acredito que a BTD, na pesquisa da BTD, saiu que o valor médio que a empresa paga por palestra é R$8.000, valor médio. Tá. Tem palestrante que cobra 30, 40, 50 e tem palestrante que cobra 2. Mas eu tenho muito medo de quem cobra 2, 3, 4, 5 mil reais. Eu acho que o mínimo que você tem que cobrar 6 ou 7 mil reais por uma palestra de 1 hora. Tá. Exato. Agora, você, não, Alexandre, mas a empresa quer me pagar 4. Não se venda por 4, porque a empresa, o mercado corporativo, não vê valor quando você cobra menos do que 6, 7 mil reais. Por isso que eu digo, faça de graça. Se você quer abrir mercado, fala assim, olha, o meu preço é... Você vai começar no mercado, então o meu preço é 7.500 reais. Se a empresa quiser negociar, fala assim, olha, eu só tenho 1.000, não faça. Fala para a empresa assim, eu vou fazer essa primeira palestra, obviamente, se a empresa for grande e você vê perspectiva de futuro dentro da empresa, fala assim, vou fazer o seguinte, essa primeira palestra eu vou fazer de graça para você. Mas com o compromisso de que se você gostar, se as pessoas gostarem, você vai pagar o meu preço. Por quê? A empresa tem dinheiro para pagar. A empresa vai pagar 40, 50 mil reais num palestrante. E aí você pensa assim, puxa vida, se a empresa tem dinheiro, por que ela quer negociar de 7 para 4? A empresa paga o preço que você vale e o quanto você vale é você que define. Por exemplo, assim que eu comecei a trabalhar com o meu livro, eu cobrava 6 mil reais. Antes de lançar o livro, eu cobrava 6 mil reais. Quando eu lancei o livro, eu dobrei esse valor. E quando eu dobrei, quanto mais aumentava o meu preço, mais as empresas buscavam. Por quê? É uma referência. Aí você vira quase que um sonho de consumo. Vamos pensar num produto, Apple, iPhone. O que acontece com o iPhone? As pessoas ficam 15, 20 dias antes de lançar o iPhone na fila para ser um dos primeiros a comprar o iPhone. E ele custa muito mais caro do que o seu principal concorrente. Por quê? Porque é objeto de desejo. E o palestrante, muitas vezes, dependendo do estágio da carreira, ele vira objeto de desejo da empresa. Então, se você cobra 10, cobra 15 ou cobra 20, não importa, porque você não tem concorrente. Esse mercado de palestra é um mercado que tem muitos palestrantes, mas quando você cria uma imagem, você é único. Você não tem concorrente e a empresa paga o valor que você quer. Então, por exemplo, a partir do ano que vem o meu preço vai ser R$20.900. E a empresa diz, Alexandre, mas eu posso fazer uma palestra, você aceita por 15? Não, porque esse é meu preço. E aí eu viro objeto de desejo e a empresa naquele momento pode não me contratar. Mas como ela me quer, ela vai se programar para daqui a alguns meses ela me contrate para a equipe dela. E obviamente eu tenho que ter a garantia de que eu vou chegar lá e dar conta do recado. Porque senão não adianta cobrar 20 mil, você não vai ter mercado. Para você ter mercado cobrando bem, você tem que ter na mão grandes empresas. E para isso, respondendo a sua pergunta, você vai ter que no início fazer palestra de graça. Não palestra barata, palestra de graça, que são duas coisas completamente diferentes. Leila, digamos que quem está nos assistindo, por acaso, recebeu um convite para fazer uma palestra. Isso me acontece bastante. E você precisa cobrar por aquilo. Qual a referência que você utiliza para estabelecer um preço? Essa pergunta é interessante. Porque é o seguinte, por exemplo, os ex-presidentes, né, cobram muito, né? Cobram 100 mil, cobram, sei lá, umas faixas. As pessoas estão na mídia, cobram uma faixa. Eu, assim, se é para você cobrar, é para cobrar, né? Não é uma aula, é uma palestra, onde você está dando todo o conhecimento e todo o seu potencial. Então, eu acho que você tem que pensar num preço que
que tenha um certo respeito para você mesmo, entendeu? Porque senão você daria uma aula. Ou senão você nem cobraria. Eu, às vezes, se a pessoa fala assim, mas eu não tenho, tal, não sei o quê, você pode fazer por 2.000, por 3.000, por não sei o quê. Eu falo assim, eu quero tanto fazer para você, deixa, não fica gratuitamente, vamos dar isso você compra isso em livros, você distribui em livros, você dá isso para uma ONG, quer dizer, então, às vezes, ou você se valoriza e você coloca um preço, ou você pega e fala assim, eu quero dar, e dá a palestra e pronto, acabou. Então, acho que se na hora que você sente que você pode cobrar, eu acho que você tem que cobrar acima de 5.000, entendeu? Quer dizer, que seria uma coisa mínima que eu acho que uma pessoa devia começar no mercado. Mas eu também acho o seguinte, um palestrante, quando ele começa muito embaixo, ele começa, cobra 2, cobra 3, cobra 2, cobra 3, ele nunca vai chegar aqui em cima. Sim. Só que para ser palestrante, a pessoa fala assim, nossa, mas ele vai lá, se ele dá 10 palestras e ganha, sei lá, 50 mil por mês. Ganha 50 mil por mês? Nossa, quanto dinheiro? Mas a pessoa pensa que a pessoa vive disso e que funciona assim. Para o cara dar palestra, ele precisa de um monte de gente atrás dele. Ninguém funciona sozinho. Aliás, os caras que funcionam sozinhos afundam. Entendeu? Porque eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Eu tenho que ter alguém que cuida do meu site, tem alguém que cuida da minha rede social, eu tenho que ter uma assessora de imprensa, eu tenho alguém que me vende. Eu não me vendo. Não tem sentido eu me vender. Por quê? Porque não funciona muito bem você se vender. É que nem um médico. O médico não vai ele cobrar lá, tá bom, fiz, tá. Sabe, não, por quê? Porque eu quero fazer a parte bonita, a parte gostosa, e daí mistura. Parece que eu estou fazendo por dinheiro. Magia, perde a magia, né? Então, quer dizer, você tem que ter toda uma equipe. Por exemplo, além de ter uma pessoa que vende, tem uma pessoa que faz o administrativo e a logística. Porque, gente, é um monte de coisa que está tudo junto. Se você tem livros, você tem que levar livros, você tem que cuidar de livros. Quer dizer, é um monte de coisas que você tem que estar num conjunto. Então, tem um monte de pessoas que trabalham junto com você, né? Por exemplo, eu uso uma roupa especial na palestra, eu uso uma roupa de artista. Eu uso, assim, tem roupas, né? Palestra show. Eu tenho um guarda-roupa, assim, de roupas. Uma vez veio a Bandeirantes fazer uma entrevista comigo sobre palestrantes e a gente mostrou todas as roupas, porque eu uso roupas, eu me sinto meio Hebe Camargo, entendeu? Para mim, a palestra é um momento que eu estou com glamour. Eu ponho todo o meu glamour e vou descalça na palestra, porque é o respeito que eu tenho pelo outro e pelo ato que está acontecendo ali. Eu já fui fazer palestra uma vez para uma cooperativa de leite, falei no meio do pasto, para um monte de mulheres que tiravam leite e eu estava lá no salto, na pluma, no paetê, lá no meio do palco, entendeu? Por quê? Porque como eu dou palestra, é o meu jeito, quer dizer, foi como eu criei, entendeu? Então, quer dizer, eu sou Leila Navarro, só que é lógico, a Leila Navarro da palestra, ela que está no palco, ela acaba tendo uma luz maior, mas eu geralmente sou exagerada, eu não sou uma pessoa muito simplesinha, me maqueio, sou uma pessoa que eu já tenho um jeitão assim, já exagerado. Mas no palco eu exagero mais ainda, eu me permito a isso, porque eu quero dar brilho, eu quero mostrar para as pessoas que elas podem, não sei, foi o jeito que eu encontrei de poder fazer o meu papel. Então, por exemplo, tem gente que usa terno, eu me lembro que tinha um palestrante, o Otton, que é um dos primeiros palestrantes do Brasil, e ele usava uma roupa toda branca. Ele sempre dava palestra de branco. Eu achava lindo ele dar palestra de branco, porque era diferente, né? Um terno todo branco. Como eu fico imaginando um palestrante que pode dar palestra que nem o Steve Jobs, né? De calça rasgada, camiseta preta, quer dizer, por que tem que estar todo mundo de terno? Mulher pode mudar mais, homem às vezes não pode. Mas eu criei a minha palestra, eu criei alguma roupa. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma pessoa que cuide do meu estilo, né? Eu tenho que me trabalhar. Tudo depende de que tipo de conferencista você se transformou. Então, você é um conferencista que está começando, você vai atuar em escolas, as escolas têm uma referência de cachê. Você vai atuar em eventos abertos, os eventos abertos têm uma outra referência em cachê, que é o evento bilheteria. Você é um conferencista que estourou na mídia, todo mundo quer você. Você é capa das revistas, você está na novela das 8 da Rede Globo, que não é mais 8, é 9h30 agora, né? Tudo isso, essas coisas atendem à oferta e à procura, que é a mais antiga lei do mercado. Mas eu tenho recomendado às pessoas que não abusem da posição de conquista, até porque ela não é eterna. Então, o que eu tenho recomendado às pessoas é estabelecer uma maneira de fazer preços diferenciados. Diferenciados para escolas, diferenciados para empresas de eventos, diferenciados para eventos em company, e mantenha isso. Não é porque você foi capa de uma importante revista essa semana que você vai dobrar o seu cachê. Isso acontece muito, já aconteceu muito. E o mercado, ele se sente um pouco ofendido com isso, porque
existe um limite para as coisas. Você não é um palestrante, não é um artista que dá um show fantástico, que chega com uma banda. Ele tem o estudo dele, o tema dele, o padrão de vencimento dele, né? Quanto custa a hora dele. Tudo isso a gente ensina as pessoas a calcularem. E isso é importante pelo seguinte, muito palestrante vai saindo do mercado por abusar em preço. É mesmo? Acontece. Então, nessa semana ele fez sucesso, ele começa a aumentar o cachê, o mercado, um fala com o outro fala com um. Poxa, mas ele veio aqui e me cobrou X, por que ele cobrou Y para você? Então é muito importante você ter um padrão de conduta que seja ético. E olha, não se preocupe, porque o mercado é imenso, não vai faltar evento se você tiver ética, se você tiver consciência e se você tiver realmente um grande compromisso com aquilo que você está fazendo. Muitas pessoas que estão trabalhando em empresas e querem sair das empresas, querem ter uma liberdade, eles tentam ser consultores e eles vão para a área da consultoria. Só que hoje em dia, um consultor não consegue cobrar 10, 15, 20 mil reais num dia de consultoria. Ele trabalha muito e ganha lá 6, 7 mil reais no máximo em um dia de consultoria. E aí ele tem duas vertentes. Ele tem uma possibilidade de virar palestrante, que um palestrante são competências completamente diferentes de um consultor. Um consultor demanda uma energia diferente de um palestrante e um consultor demanda um aprofundamento muito maior do que um palestrante. E o coaching é uma variável onde você precisa entender a técnica, você não precisa se aprofundar. Porque ao entender a técnica através das perguntas, você consegue fazer com que o outro descubra as respostas. Então você consegue falar de qualquer tema. Através do coaching você vai falar com um grande executivo sobre carreira, você vai falar sobre vendas, você vai falar sobre atendimento, porque você não precisa ser um grande especialista. Você precisa ser especialista em coaching, na ferramenta. E eu vejo isso como uma oportunidade do profissional que está dentro do mercado corporativo de sair das empresas e através do coaching um caminho mais rápido de ter uma renda mesmo. Porque hoje em dia você vê, tem muitos profissionais que vivem disso. Hoje tem muitas instituições que certificam o profissional e ele começa a trabalhar com isso. Só que ele não consegue ganhar. Hoje em dia, um valor médio de uma sessão de coaching está R$400. Esse mês está legal. É um bom valor? É um bom valor, mas qual é... Não dá para comparar com os 20 reais. Com os 20 reais de um palestrante de 1 hora. Então, por isso que eu digo no começo, que eu fui até de uma certa forma polêmico, que muitos tentam ser palestrante, mas tem alguns que não têm essa característica e eles vão para o coaching. É uma outra forma, uma outra vertente de ganhar dinheiro também, ajudando as pessoas. E é legítimo fazer dessa forma. E eu tiro o meu chapéu. Eu, particularmente, não tenho essa competência de ser coaching, porque eu não consigo estar na frente de uma pessoa e falar assim, poxa, eu vou te ajudar para mudar a sua vida. Eu prefiro muito mais pegar um microfone na mão e falar para 1000 pessoas e passar minha mensagem para eles do que estar lá no dia a dia para mudar a vida de um profissional. No mundo de palestra, é assim, se você está começando, o teu preço é 6 mil. Se você já fez 20 palestras, seu preço é 10 mil. Por isso que, para mim, é um absurdo palestrantes que já estão há 10, 20 anos no mercado estarem cobrando menos de 15 mil. Sim. É um absurdo, é o sinal que eles estão fazendo uma administração de carreira totalmente equivocada. E geralmente o que falta? Falta um MBA, falta um mestrado em administração. Eu separo os palestrantes em mais de 20 mil, 10 anos e menos de 20 mil. Sabe assim, aí você olha e fala assim, por que essa pessoa cobra 15 mil há 20 anos? Lógico, tem gente que cobra 25 mil durante um ano, mas o que tem as pessoas que durante 10 anos, estou falando do valor de hoje, nós estamos falando de 2014, tá? Se você ver esse vídeo daqui 4, 5 anos, né? Por que essa pessoa não passa a barreira dos 20 mil? É profundidade, é um MBA, é um MBA forte, é um doutorado, é um mestrado. Por quê? Porque na hora de contratar, o diretor fala assim, essa pessoa sabe, essa pessoa tem consistência, tem estrutura, né? Se você decidir por ser palestrante, eu espero que decida.
porque é uma missão muito bonita. Além de uma profissão, é uma missão muito bonita você ver o mundo ser transformado pelas suas palavras, pela sua experiência, você ver o mundo ser transformado por tudo aquilo que você acredita. Se você decidiu por isso, tenha ética, tenha respeito e trate com dignidade o seu público e a sua carreira. Pessoal, e para vocês que ficaram assistindo e estão com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo inédito e exclusivo feito para você. Tchau, tchau. Bom sinal. Bora lá. O que eu respondo de lá? Eu não sei. Eu não sei qual é a origem. Vamos saber.